Olá, vamos então para a nossa aula número 10. Né? Vamos falar de arranjos unidimensionais. Né? Essa palavra array, né, a gente em português chama de arranjo, mas vocês vão ver que no texto, ou ao longo da aula, eu vou escrever e vou falar muitas vezes array, né? Ou a portuguesada array. É porque é o costume, né, que a gente tem de fazer referência. Né? Nós vamos utilizar aqui o capítulo 13 da referência. Essa é a parte 1 da aula. Na parte 2 nós vamos ver um exemplo. Então, nós vamos falar aqui então de arrays unidimensionais. Então, um array é uma coleção, um conjunto de dados. Então, qual é a diferença entre o array e uma variável? Uma variável, ela só pode manter um valor, tá? Então, vamos lá, declarar a variável x, e aí a gente atribui a ela um valor, x igual a 2. Então, um array é diferente porque ele pode manter diversos valores, tá? Uma característica importante, o tipo de cada item em um array tem que ser o mesmo, ou seja, se você declara um array do tipo real, ele só pode ter valores reais. Se o array é declarado como inteiro, ele só pode ter valores inteiros. A gente vai ver que pode ter arrays de caracteres também. Tá? Você poderia ter arrays de números complexos também. Tá? Então, quando nós desejamos acessar um elemento específico do array, nós vamos utilizar um índice ou subscrito. É mais comum a gente fazer referência chamando de índice. Né? Então, o índice especifica qual elemento ou valor no array que nós queremos acessar. Né? Um array é considerado uma estrutura de acesso direto porque nós podemos acessar um elemento específico do array sem passar pelos outros. A gente pode ir diretamente para acessar um item ou elemento específico do array. Então, isso é uma forma geral de a gente falar de array, porque na próxima aula nós vamos ver arrays multidimensionais. Então, aqui a gente vai ver o array unidimensional. Então, a forma mais básica de um array ou um arranjo é o array unidimensional, né? Que a gente pode entender o array unidimensional como se fosse aqui uma coluna de uma planilha. Tá? Imagina lá uma planilha do Excel e você tem uma coluna de dados. Tá? Então, no caso aqui, no exemplo, ele está dizendo, vamos chamar essa coluna aqui de A. Tá? Então, essa coluna A, ela vai ser, para fazer a analogia com o arranjo, vai ser o nome do array. Tá? Então, vai ser o array A. Né? E aqui eu tenho as diversas linhas, né, do meu array com os valores, que estão aqui, de 1 a 10. Então, o número de cada linha corresponderá ao índice. Tá? Então, numa planilha apareceria assim, a coluna A, os valores e os respectivos índices. Em um array unidimensional, né, ele diz, logicamente é o mesmo, e ele ia aparecer dessa forma aqui. O nome do array, que no caso correspondente à coluna seria A, e aqui seriam os índices, que vai 1, 2, 3, etc., que vai até 10, mas ele está falando aqui, bom, o tamanho ou extensão desse array aqui é N. Então, cada índice ia numerar, no caso, todo o array, a gente já adianta, a numeração é sequencial, ou seja, pula 1 entre elementos sucessivos, 1, 2, 3, etc., até N. Né? Então, o nome do array é escolhido pelo programador, não vai ser A, é um exemplo que ele utilizou. Né? A sintaxe específica requer que o índice ou subscrito seja especificado para a gente acessar. Então, por exemplo, esse elemento aqui, né, se o array fosse o nome A,
Esse aqui seria o elemento A índice 1, A índice 2, A índice 3 e assim sucessivamente, que a gente vai falar A1, A2, A3, etc. Tá? Até, no caso aqui, se fosse o nome A, AN. Vamos chamar esse array aqui de nuns. Então, esse seria o elemento nuns 1, nuns 2 e assim sucessivamente. Né? Por default, né? Então, na definição básica, caso não seja dito algo diferente disso, o primeiro elemento de um array será sempre o elemento 1, o segundo 2 e assim sucessivamente. Pode ser modificado se necessário, ou seja, eu posso modificar o número inicial. E o número final eu vou definir no tamanho que me seja adequado. Mas se eu não falar nada, o primeiro elemento sempre vai ser o número 1. Então, um array ele tem que ser declarado antes que a gente possa utilizar. Então, da mesma forma que a gente declara uma variável antes da gente poder utilizá-la, nós também temos que declarar os arrays, os arranjos. Né? Então, é isso que a gente vai ver, a forma de declarar um array. Então, o tipo de array ou de arranjo é definido. Então, a gente define o tipo como real, inteiro, caractere, etc. Ele é seguido do tamanho ou extensão, não dimensão. Então, por favor, corrijam aqui. Isso daqui vai ser extensão, tamanho ou extensão. Tá? Existem duas formas de declarar um array, estático ou dinâmico. Então, a gente já vai ver a diferença aqui, da diferença de dimensão e extensão. Tá? Então, a gente está falando, então, para esclarecer, o que é dimensão do array? Dimensão do array é o número de índices que define um elemento. Então, por exemplo, aqui, um elemento do array é A1, o outro é A2, A3, etc. Então, a gente pode imaginar que um array unidimensional como se fosse um vetor. Tá? E o que seria um array, por exemplo, bidimensional? Um array bidimensional é aquele em que eu teria dois índices para identificar um elemento. Tipo, elemento do array A, o elemento 1,1, por exemplo. Então, esse é um array com duas dimensões, que a gente pode fazer analogia a uma matriz. Então, para você identificar um elemento de uma matriz, você precisa de dois índices, um que é da linha e o outro da coluna. Então, você tem duas dimensões. Agora, o meu array, por exemplo, o meu vetor, ele é unidimensional, mas eu posso ter 1000 elementos nesse vetor. Isso é a extensão. Tá? Então, dimensão é o número de índices que eu preciso para identificar um elemento. E extensão é o que? Cada dimensão, o tamanho que ela tem. Eu tenho uma matriz 500 por 500. Então, a extensão de cada uma das dimensões é 500. Então, essa é a diferença entre dimensão e extensão. Então, aqui na nota, por favor, só faça a correção. Tamanho ou extensão. Vou aproveitar e já vou fazer a modificação aqui. Tentar fazer, não vai conseguir aqui. Então depois eu vou fazer a correção, vou botar aqui como um texto, correção é extensão. Extensão. Pronto, está corrigido. Então vamos lá. Há duas formas de a gente declarar um array. Tá? Tem a forma estática e a forma dinâmica. Até o Fortran 77, todos os arrays eram estáticos. Aí, a partir do Fortran 90, a gente passou a ter os arrays dinâmicos, que é uma coisa que aumentou muito a flexibilidade para a gente operar com o array. Tá?
Então, vamos ver a declaração estática. A declaração estática significa que o tamanho ou extensão, novamente, extensão do array, extensão do array tem que ser definida inicialmente, ou seja, antes que o programa seja compilado. Então, eu vou escrever o meu código-fonte e ali eu já vou dizer, ó, o tamanho desse array é tal. Vai ter, sei lá, 200 elementos. Isso é a extensão. Então, eu vou fazer isso no meu código e aí eu vou compilar, tá? E o que vai acontecer? Uma vez que eu compile o programa com aquela extensão definida, ela não vai poder ser modificada, tá? Então, a forma geral da declaração de um array estaticamente é assim: é o tipo, seja inteiro, real, caractere, etc. Tá? A dimensão, aí é a extensão. Então, a gente coloca assim, dimension, e entre parênteses a gente coloca a extensão. E aqui, dois pontos. Vamos supor que eu tenha 3 arrays que eu quero que todos eles, cada um deles, seja unidimensional e todos vão ter o mesmo número de elementos ou a mesma extensão, que seja 100, por exemplo. Então, eu posso colocar o nome de cada um desses arrays aqui e todos eles vão ser declarados com as mesmas características de tipo e extensão. Então, a gente usa a palavra dimension e, entre parênteses, aqui a gente vai colocar a extensão. Tá? Então, o tipo, type é o tipo inteiro, real, etc. E a dimensão, o comando ou a declaração dimension, nela nós vamos especificar a extensão ou o tamanho. Tá? E name1, name2, etc. são os nomes de um ou mais arrays que estão sendo declarados. Então, por exemplo, eu quero declarar um array que ele vai, posso colocar nele, é como se fosse um vetor, e cada elemento desse vetor, ou desse array, será um inteiro, e eu posso ter até 1000. Né? Então eu declaro integer, que é o tipo, vírgula, uso a declaração dimension, e entre parênteses eu ponho 1000, é a extensão. Tá? Dois pontos, num1. Então eu vou ter o array num1, com esse nome aqui, ele vai ser unidimensional e com 1000 elementos de extensão. Tá? Então ele tem espaço para 1000 valores inteiros. Tá? Nesse exemplo, como eu coloquei a extensão 1000, o que vai dizer, como eu não defini o número inicial, né, então o default é que o primeiro índice, ou primeiro subscrito, vai ser 1. Então isso quer dizer que este array, ele vai ser de 1 até 1000. Tá? Eu poderia, tá, declarar ele especificando dessa forma aqui, ó, que é equivalente. Eu poderia colocar assim, dimension 1000. Isso aqui seria equivalente. Tá? Ou eu ponho 1000, ou 1000. Isso é equivalente. Como eu não coloquei o inicial aqui, então fica entendido, né, como default, que esse daqui é o índice inicial. Tá? A extensão ela pode ser modificada especificando aí o menor valor do índice, e o maior valor do índice, como eu coloquei aqui. Tá? Se eu quiser, por exemplo, iniciar não da posição 1, mas do índice 0, então eu poderia colocar dimension 0, 1000. Aí, nesse caso, a minha extensão ou tamanho seria de 1001 elementos. Começa no 0 e vai até o 1000. Neste caso,
2 pontos 1000, quer dizer que tem 1000 elementos. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado. Se a gente está usando algum tipo de definição do índice inicial que seja diferente de 1, a gente sempre tem que ter cuidado na hora que a gente for ver a extensão. Tá? E isso sempre vai ser assim, é obrigatório, é o inteiro menor, 2 pontos, inteiro maior. Eu não posso inverter. Tá? Sempre tem que começar do menor e ir para o maior. É diferente de um do. O do eu posso começar de um número maior e ir até um número menor com um passo negativo. Em array isso não funciona. É sempre do índice menor para o índice maior na hora que a gente for declarar. Né? Então ele segue aqui. Se apenas um número for especificado, assume-se que o menor é 1, como a gente já viu. Quando ambos os números são especificados, os índices do array eles vão variar desde o primeiro até do inteiro menor até o inteiro maior. Por exemplo, eu posso declarar, inclusive, esse índice inicial ser negativo. Eu posso colocar integer, vírgula, dimension, e agora vem a extensão, que vai de menos 5 até 5. Então eu ponho menos 5, 2 pontos, 5, 2 pontos, 2 pontos, range. Então esse é o nome do array, e os índices eles vão variar de menos 5 a 5. Inclusive, inclui os dois números. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter 11 elementos no meu array. A extensão vai ser definida como menos 5, 2.5, então tem 11 elementos. Vai de menos 5 a menos 1, que são 5 elementos, o 0 e de 1 até 5. Tá? Isso aqui é importante. Se eu utilizar valores de índice que não estejam nos limites especificados, isso vai resultar em um erro. Vamos supor, então, que eu quisesse aqui acessar o elemento ranges 0, existe. Então, eu vou ter a minha tabela, seria assim, ela começa aqui, o índice seria menos 5, menos 4, menos 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem um elemento aqui que seria o range 0, eu posso acessar. Mas se eu quisesse, por exemplo, acessar um elemento índice 6, range 6, está fora dos limites, e isso é o que ele chama de bound. Bound é o limite, são os limites, tá? E aí, se eu tentar acessar um elemento que esteja fora da definição, isso vai ter um erro, né? Ele fala aqui de uma opção de compilação que é fcheck igual bound, que verifica o subscrito, né, quando ele for utilizado, e isso, na hora da execução, ele identifica esse erro. Né? Isso ele está falando mais especificamente do GFortran, que quando você compila, você tem que colocar uma opção lá para ele fazer essa verificação. Por quê? Ele fala aqui, se eu não estiver com essa verificação de limite de array ligada na hora da compilação, pode resultar em erros que não são óbvios, e aí pode ter que outras variáveis elas sejam escritas por causa do posicionamento que o array tem na memória. Né? Então, se na memória eu tenho um array e eu tenho logo depois posicionado uma variável e eu tento acessar um elemento fora do array, pode ser que ele acesse lá uma posição da variável. Isso depende do compilador. Então, prosseguindo. Então, se você tentar acessar um elemento que está fora dos limites do array, você vai ter uma mensagem de erro. Tá? No FTN 95, isso já é o default. Então, toda vez que você compila o programa, e aí você tenta, no meio do programa, acessar um elemento que está fora do limite do array, ele já vai te dar um erro. Tá? Que alguns compiladores você tem que ligar essa opção. Tá? Porque, eventualmente, ele pode atribuir um valor aleatório, ou 0, ou acessar uma outra posição da memória. Esse aqui é o problema. Tá? Mas o FTN 95, ele já tem isso como default.
Se você tentar acessar um elemento fora do array, ele já vai te dizer, ó, está tentando acessar um elemento fora dos limites. Tá? E aqui isso é uma outra observação que é importante. Tá? No Fortran, um array de extensão 1 é diferente de um escalar. Matematicamente, a gente sabe, né? Ah, não, eu pego um escalar uma entidade matemática que ela tem uma extensão 1. Agora, no Fortran é diferente, a gente vai ver. Eu posso ter um array de dimensão, uma dimensão com um elemento só. Então é como se fosse uma tabela dessas aqui em que eu só tenho um índice. Tá? Então é unidimensional e extensão 1. Isso é diferente de um escalar em programação. Um escalar em programação é uma variável. Tá? Agora, um array de dimensão 1 e extensão 1 é diferente, a gente vai ver posteriormente por que essa diferença. Tá? Seguindo. Então, isso aqui ele fala de forma geral de declaração estática, e aí ele vai continuar falando aqui mais detalhes, né? Esse tipo de declaração, então ele falou como declarar, agora ele vai especificar melhor para que a gente usa isso. A gente usa a declaração estática quando a gente já sabe o tamanho do array que a gente vai utilizar no nosso programa. Tá? Uma vez que o array esteja declarado, aí na declaração estática eu não posso modificar mais. Tá? Então, um array estático é inicializado e o tamanho do conjunto ou a extensão durante a declaração é especificada ou definida. E então o que acontece? Na memória, então vamos supor, eu tenho aqui o meu computador, para cada número real ele vai reservar 8 bytes. Tá? Então se eu declaro um array que ele tenha unidimensional, um array real, e que ele vai ter 1000 elementos, a extensão dele é 1000, então vai ser reservado na memória o valor de 8 bytes vezes 1000. Então eu vou ter 8000 bytes reservados na memória para aquele array. E isso é na hora que eu vou executar o array. Começa o programa, na hora que eu começo a execução, o compilador vai vendo lá as declarações de array e vai reservando isso na memória. Tá? Então, mesmo que eu não use todos os elementos do array, eu posso usar só uma parte dos elementos do array, mas todo aquele espaço vai ser reservado na memória. Essa é a desvantagem do array estático. É que, necessariamente, no início da execução, tem que ser reservado aquele espaço na memória. Você use ele ou não. Tá? Então, por exemplo, para declarar um array com o nome costs, com 4 elementos, né? E aqui ele já vai fazer a inicialização dos elementos do array. Ele vai inicializar com os números 10, 15, 20 e 25, respectivamente. Então, ele vai declarar o tipo real, vírgula, dimension 4, então é extensão 4, uma dimensão só, extensão 4, dois pontos, costs é o nome do array. Aí ele vai botar, igual, isso é o símbolo de atribuição. Aí você põe, para inicializar cada elemento do array, você põe assim, barra, e aí você põe o número, o valor, 10,15, 20, 25, barra novamente, entre parênteses. Tá? Então, os números que estão entre as barras, eles são atribuídos em ordem, ou seja, o primeiro elemento de costes vai ser o 10, o segundo elemento vai ser 15, o terceiro 20 e o quarto 25. Esse tipo de inicialização de elementos com valores diferentes, isso a gente só deve fazer com arrays que são muito pequenos.
em geral, a gente vai trabalhar com arrays muito maiores. Então, imagina que você tenha um array com 1000 elementos e você quer inicializar com valores diferentes, assim, sem uma sequência lógica, você ia ficar maluco de ter que colocar, inicializar dessa forma. Então, isso é uma prática que, em geral, a gente faz só quando são arrays muito pequenos, às vezes a gente quer testar, ou é uma aplicação específica que a gente precisa ali, então a gente usa isso. Mas, em geral, não é assim que a gente faz. A gente vai declarar o array, depois a gente vai ler arquivos ou produzir dados que vai para carregar, mas automaticamente. A gente não vai fazer isso manualmente, mas é possível fazer isso aqui. Tá? Então, isso é indicado só para arrays que sejam pequenos. Adicionalmente, após a declaração, é possível inicializar todos os elementos de um array com um único valor que vai ser igual para todos os elementos do array. Então, por exemplo, ó, eu ponho assim, costs igual a 0, né? E isso vai fazer o quê? Todos os 4 elementos desse array costs, no caso, né, eles vão ser vai ser atribuído o valor 0 a eles. Isso é uma coisa que facilita bastante. Antes do Fortran 90, o Fortran 77, a gente tinha que inicializar elemento a elemento. Se eu quisesse colocar todos os valores 0, eu ia ter que acessar cada elemento e igualar a 0. Com o Fortran 90, a gente põe assim, põe só o nome do array igual e o valor, ele automaticamente vai atribuir a todos os elementos do array costs o mesmo valor igual a 0. Então, em alguns compiladores, como o FTN95, ao se tentar acessar um elemento não inicializado de um array, vai ocorrer um erro de execução. É análogo ao que a gente viu sobre uma variável. Eu tenho uma variável lá, eu declaro e não inicializo, o espaço de memória está vazio. Aí eu tento acessar. Alguns compiladores vão lá e vão atribuir 0 ou um número aleatório, né? E aí você acessa, acha que está correto, mas na realidade não tem nada ali, ele não dá erro, você vai processando achando que está certo, mas tem ou é um 0 ou um número aleatório. Esse aqui, o FTN95, ele não permite fazer isso. Se você acessar lá uma variável tentar ler uma variável que não foi inicializada, ele vai te dar um erro. A mesma coisa um array. Se você tiver um array, declarou e não inicializou, então muitas vezes ele vai dar uma mensagem de erro. Então, em algumas aplicações, será interessante você inicializar o array com algum valor antes de trabalhar com ele. Tá? Não é sempre que a gente precisa fazer isso, mas muitas vezes é recomendável. Eu chamo a atenção que alguns alunos, quando eu falo isso, eles sempre inicializam o array no início do programa. Não é necessário. Tá? Em algumas aplicações é recomendável, mas não é obrigatório. Tá? Depende do que você está fazendo. Então, isso aqui é a chamada declaração estática. Agora a gente vai ver a declaração dinâmica. Essa aqui foi uma modificação muito importante que teve no Fortran 90. Então, a declaração dinâmica, o que quer dizer isso? Que o tamanho ou extensão, novamente, né? Então, aqui é extensão do array, né? Pode ser ajustada durante a execução do programa. Então, o estático, eu defino antes de compilar. Depois, quando eu executo, ele vai pegar aquele tamanho que eu defini. Agora, o dinâmico, não. O dinâmico, eu posso ajustar o tamanho do array durante a execução. Ou seja, eu não preciso previamente, antes da compilação, definir esse tamanho. Tá? As declarações de array dinâmicas são apropriadas quando o tamanho máximo do array não é conhecido antes do tempo e pode ser determinado baseado na informação obtida quando o programa está executando. Então, nós vimos na aula anterior
um exemplo lá de processamento de dados meteorológicos de uma estação, que no caso lá era o aeroporto. Aí vocês devem lembrar que a gente pegou um mês específico, que era outubro, que tem 31 dias e a gente tinha dados diários lá, né? Então, se eu fosse declarar um array para trabalhar com aqueles dados de forma estática, eu teria que declarar com uma extensão 31. Aí o que vai acontecer? Depois eu vou trabalhar com dados, por exemplo, do mês de fevereiro, de um ano que não é bissexto, então tem 28 dias. Tá? Então o que aconteceria? O meu array estático ele tem 31 posições, mas eu só preciso de 28. Aí eu estou usando 3 posições de memória que eu não preciso. Então é um desperdício. Aí vocês vão falar, ah, professor, mas pô, você está falando de 3 posições de memória, isso aí é ridículo, não é nada. Tá, agora imagina que você tenha arrays de dimensão 10.000 por 10.000 por 10.000. Isso é memória que não acaba mais. Tá? Então, eventualmente, e aí você só precisa de 1.000 por 1.000 por 1.000. Olha a quantidade de memória que você vai perder. Então, eventualmente, é melhor eu ter um programa em que eu vou ajustar o tamanho do array para aquela aplicação que eu preciso. Agora, vamos pensar o contrário. Se eu tivesse inicialmente trabalhado com dados de fevereiro, aí eu dimensionei o meu array lá com 28 posições. Já é um ano que não é bissexto, então tem 28 posições no meu array. Aí agora eu quero trabalhar com dados, por exemplo, de abril, que tem 30 dias. Como é que eu vou fazer? Não vai caber, né? Porque na hora que eu tentar ler o dado do dia 29 e 30, não tem posição no array, e aí vai dar erro no programa. Né? Então, mas eu vou ter que fazer um programa só para meses 28 dias, outro para 29, outro para 30. Não. Se eu conseguir, de alguma forma, montar o meu programa em que se ajusta ao tamanho dos dados que eu estou utilizando, é muito mais flexível. Aí eu ganho mais flexibilidade e eu vou usar exatamente a quantidade de memória que eu preciso. Né? Então não vou ter desperdício de recursos. E essa é a grande vantagem da declaração dinâmica. Mas muitas vezes você sabe exatamente o tamanho do teu problema. Né? Então, não é dizer que, então nunca vou usar a declaração estática. Não, há problemas que você tem já claramente definido o tamanho do seu problema, você pode usar estático. Mas problemas em que, eventualmente, você pode ter que usar extensões diferentes, aí é recomendada a declaração dinâmica. Tá? Então, vamos lá. Depois, então, o que acontece? Ao longo da execução do programa é que você vai pegar a informação do tamanho. Tá? Agora, aí, depois que você pega a informação, você vai lá e você vai especificar certinho o tamanho do seu array, que a gente vai chamar de alocação de memória. Você vai alocar a memória para aquele tamanho de array que você está utilizando lá. Agora, depois que você alocou a memória, aí você não pode mais modificar o tamanho do array. Tá? A menos que você desaloque o array e realoque com tamanho diferente. Tá? Ao longo do programa você pode fazer isso, mas em geral a gente não faz. A gente pega a informação, aloca o array e a partir daí a gente trabalha com ele em tamanho. Eu poderia modificar ao longo do programa? Sim, poderia. Mas aí é o que eu tenho que fazer? Eu desalocar a memória, liberar a memória e realocar num novo tamanho. Tá? É possível fazer isso. Não é comum, mas é possível fazer. Tá? Então, assim, quando eu estiver usando o tipo declaração dinâmica, o tipo do array e o nome eles têm que ter definidos. Né? Mas eu não vou definir a extensão. Eu só defino o tipo e o nome. E a extensão vai ser definida durante a execução do programa. Então, durante a execução do programa, aí o array vai ser alocado. A alocação é que vai criar espaço na memória para o array. Tá? Apenas depois
que o array tiver sido alocado, aí eu vou poder trabalhar com ele. Tá? Então, por exemplo, aqui ele vai declarar um array dinamicamente. O tipo é integer, vírgula, dimension, e olha aqui, ó, entre parênteses, ele só colocou 2 pontos. Então, isso quer dizer o quê? Que ele vai deixar para depois, ele vai definir o número inicial e o número final, que vão definir, esses dois números vão definir a extensão. Aqui, então, fica bem claro para a gente ver qual a diferença de dimensão e extensão. Já vou adiantando. Se eu tivesse um array que ele é bidimensional, então ele teria, por exemplo, ele vai de 1 a 10, 1 a 20. Então ele teria duas dimensões, uma com extensão 10 e outra com extensão 20. Se fosse um array alocável ou dinamicamente declarado aqui, eu botaria dimension, 2 pontos, vírgula 2 pontos. Quer dizer, são duas dimensões. Então, acho que agora fica clara a diferença entre o que é dimensão e extensão. Tá? Então, no caso, meu array é unidimensional, ele só vem com 2 pontos. E a extensão, eu vou declarar, eu vou especificar, melhor dizendo, durante a execução do programa. Tá? Aí eu ponho assim, ó, vírgula. Então, antes, ó, o estático, como é que a gente declara? Integer dimension, coloca a extensão, 2 pontos e o nome. Quando é dinâmica a declaração, eu ponho isso aqui, ó, vírgula allocatable. Quer dizer, é um array alocável. Nós vamos ainda definir ou alocar a memória para ele. 2 pontos e um nome. Tá? Então, a diferença é que eu só defino o número de dimensões, mas não a extensão. Então, quando eu ponho 2 pontos aqui, quer dizer que é uma dimensão só. E coloco o allocatable. Tá? Então, ele vai reservar o nome nos dois, tá? Para receber valores inteiros, mas não vai reservar o espaço de memória ainda. Ele vai ficar aguardando as informações durante a execução. Então agora a gente vai ver como a gente aloca memória para o array. Tá? Então, para alocar espaço para o array, né, eu vou usar o comando allocate. Tá? Então, antes que o array possa ser alocado, ele tem que ser declarado. Então, primeiro eu declaro e depois, ao longo da execução do programa, eu vou alocar a memória. Então, para alocar, eu uso o comando allocate e entre parênteses eu ponho o nome do array, tá? Aí na hora que eu colocar o nome do array, eu vou dizer especificamente qual é o tamanho que ele tem que ter. E aqui, ó, ele põe uma vírgula. Isso daqui é opcional, que é stat igual e vai ser uma variável de status. Então, vocês lembram do IOStat igual, quando a gente utilizava lá em operações com arquivos? Essa variável aqui, stat, ela é análoga àquela. Tá? Então, ela vai, no caso, na hora que eu definir, por exemplo, que eu quero alocar um array, se eu tiver sucesso na alocação, a variável de status, que eu vou definir um nome para ela aqui, né, vai receber um 0, quer dizer, o valor está correto, a operação foi executada corretamente, ou seja, de alocação. Caso contrário, é um número diferente de 0 que depende do compilador. Quer dizer que não houve sucesso. Tá? A variável de status definida aqui com o stat igual, então é o nome da variável, tem que ser uma variável inteira, então tem que ter sido declarada como inteira, e será utilizada pelo sistema para armazenar o código de status indicando o sucesso ou falha da operação de alocação. Né? Se ela for igual a 0, foi bem sucedida. Né? Se ela, no caso aqui, é para esse GFortran, que ele está utilizando, é maior que 0, mas varia de compilador para compilador, ou seja, de forma geral, um valor diferente de 0 quer dizer que não foi bem sucedida a alocação.
Um exemplo, como é que uma alocação pode não ser bem sucedida? Por exemplo, você não tem mais espaço de memória. Aí você tenta alocar um array, não tem mais memória, dá uma mensagem de erro. Outra, você tenta alocar um array que você não declarou. Então você esqueceu de declarar o array, tenta alocar. É um outro tipo de erro que pode ocorrer. Outro tipo de erro, você alocou um array em uma posição e depois você tenta alocar de novo o mesmo array. Tá? Não vai funcionar. Uma vez que o array for alocado uma vez, ele não pode ser alocado de novo. Então esse é um outro tipo de erro. Tá? Então vamos lá. Ele vai dar exemplo aqui de declaração de um array dinamicamente e depois a alocação. Então, por exemplo, integer dimension, dois pontos, é um array unidimensional, tipo inteiro, alocável, allocatable, dois pontos, nuns 2. Tá? E aí, ele bota aqui integer, dois pontos, all st. Então, essa é a variável de status, que vai receber o código dizendo se deu certo ou não. E aí, ele, posteriormente, ao longo do programa, ele vai alocar uma extensão 1000, então vai reservar 1000 posições na memória para esse array que ele declarou aqui. Então, allocate e entre parênteses nuns 2, aí ele põe, ó, aqui ele vai colocar a extensão 1000, que no caso, como ele não definiu o primeiro número, ele vai ser de 1 até 1000, vírgula, stat igual ao st. Tá? Então, o que vai acontecer? O tamanho é 1000, no caso, e tem que ser 1000 posições que vão receber só valores inteiros. Eu poderia definir no tamanho que eu quisesse, 1500, 2100, dependendo da necessidade. Né? A variável inteira de status OST vai ser atribuído o valor 0 a ela se for bem sucedido. E se for um valor diferente de 0, quer dizer que algum erro ocorreu. Aí é análogo ao que a gente viu com a operação de arquivo. Eu posso colocar uma condição de teste lá para verificar o que está acontecendo. Se o valor da variável de status for diferente de 0, eu posso encerrar o programa com uma mensagem normalmente, sem ser aquela abortar a execução com uma mensagem de erro. Tá? Então a finalidade é a mesma. Ok. Então agora a gente vai ver como a gente acessa elementos de um array. Tá? Então eu já tenho o array declarado. Se for um array que eu declarei dinamicamente, eu já aloquei. Então agora eu já tenho as posições do meu array reservadas na memória. Então, para acessar elementos de um array, eu tenho que utilizar o nome do array e o índice que eu quero acessar. Né? Então, o índice sempre tem que ser ou um número inteiro ou uma expressão inteira. E ela tem que estar entre parênteses. Então, a forma geral é isso aqui. Ó. O nome do array e entre parênteses ou o literal inteiro ou uma expressão inteira. Então, por exemplo, ele declara um array real com tamanho 10, tá? E o nome times. Aí ele quer o quê? Carregar o valor 121.3 no primeiro elemento do array. Então ele faz aqui times índice 1 igual a 121.3. Então o que vai acontecer? O compilador vai pegar esse valor e vai atribuir a posição 1 do array times. E eu quero atribuir agora 98.125 no quinto elemento. Então eu boto times 5 igual 98.125. Tá? Então esse aqui é o ponto que ele fala assim, eu posso acessar um elemento do array independente dos outros. Eu não preciso inicializar o elemento 1, depois o elemento 2, depois o elemento 3, para poder inicializar o elemento 5. Eu posso ter essas duas linhas de comando em sequência no meu programa. Eu atribuo esse valor aqui ao elemento 1 e diretamente eu vou atribuir o outro valor ao elemento 5.
não precisa ser sequencial. Eu posso acessar qualquer valor, qualquer posição do array que eu quiser em qualquer instante. Tá? Não precisa ser sequencial. Tá? Então ele diz, os índices aqui foram valores literais, 1 e 5. No entanto, o índice pode ser uma variável inteira ou uma expressão inteira. Então, por exemplo, ele vai declarar um array real com tamanho 10, tá? Temps. Tá? E ele vai declarar aqui duas variáveis inteiras, uma i, e já vai inicializá-la com 5, e j. Né? Aí, então eu tenho um array com 10 elementos, né? E eu quero colocar 98.6 na quinta, no índice 5 do array. Então eu boto temps, ao invés de eu botar temps 5, eu posso botar temps i. Por quê? A variável i, ela foi inicializada com o valor 5. Então, quando eu ponho temps i, o que vai fazer? O compilador vai ler qual é o conteúdo da variável i, que é 5, e vai botar 98.6 nessa posição. Se eu não tivesse inicializado a variável i, aí ia dar uma mensagem de erro, porque ele vai tentar acessar, não sabe qual é a posição. Mas como eu inicializei corretamente, então ele vai fazer a atribuição na posição correta. Aí eu posso fazer o seguinte, eu vou acessar esse quinto elemento, que está com esse valor aqui. Aí eu vou diminuir o valor 3 dele, e eu quero colocar esse resultado na sexta posição do array, no elemento 6. Então eu vou fazer aqui, ó, temps i mais 1, o i está carregado com 5. Então eu vou fazer temps i mais 1, então vai ser o número 6. Vai ser igual a temps i menos 3, ou seja, ele vai pegar, como i igual a 5, vai pegar o conteúdo da posição 5 do array temps, diminuir 3, e ele vai armazenar na posição i mais 1, que no caso é 5 mais 1, na posição 6. Tá? Então eu posso trabalhar tanto com índices literais, como está aqui, como com expressões. E eu já adianto, e é o que a gente vai ver aqui, eu vou trabalhar muito com loops aqui, para varrer um array, as posições de um array automaticamente, eu vou trabalhar com loop. Tá? Então, por exemplo, ele vai colocar, eu quero ajustar todos os elementos do array igual a 0. Então, eu posso fazer o seguinte, do i igual a 1 até 10, então é um loop controlado por contador, temps i igual a 0.0, end do. Então, o que ele vai fazer? I igual a 1, ele vai colocar temps 1 igual a 0, volta, continua. Temps 2 igual a 0, temps 3 igual a 0, e assim sucessivamente. Eu não preciso fazer isso. Isso aqui era obrigatório a gente fazer quando era o Fortran 77. Mas agora, como a gente viu anteriormente, ó, eu posso inicializar colocando o nome do array igual a 0.0. Isso daqui, então a gente já economiza bastante tempo de programação, porque a gente não tem que correr no array. A gente pode fazer diretamente, nesse caso específico, colocar valores iguais. Agora vamos supor que eu quisesse colocar em cada posição aqui o valor do índice. Tá? Só que esse array aqui é um array real. Então eu poderia colocar algo do tipo temps i igual real e entre parênteses i. Então o que ele vai fazer? Pega o número do que está no contador, transforma em real e põe na posição correspondente. Tá? Então isso seria uma forma, eu ia inicializar cada posição do array com o valor correspondente ao índice, mas só que transformado em real. Então isso é feito automaticamente. Tá? Essa maneira de trabalhar com o nome do array, em que a gente vai ver outras operações em que a gente não vai precisar ficar acessando cada posição do array. A gente vai trabalhar direto com o nome do array. Isso aí chama-se vetorização. A gente pode, ao invés de ter que acessar cada elemento,
a gente trabalha direto com o nome do array. E isso foi uma vantagem que veio com o Fortran 90, que é muito mais rápido você trabalhar com vetorização do que você trabalhar elemento a elemento. Tá? Prosseguindo aqui, então vai falar de limites de array. Tá? Então, quando o array for declarado em um tamanho específico, só esse número de elementos pode ser utilizado. Por exemplo, se eu declaro um array com 10 elementos, apenas 10 elementos vão estar disponíveis. Então, por exemplo, eu declaro real, tipo real, dimension 10, com esse nome aqui, XPARR. Então, vai declarar um array real com 10 elementos. Eu posso colocar o valor 42.5 no primeiro elemento e 73.5 no último. Então, eu vou acessar a posição por um literal, explicitamente. Então, SPARR1 igual a 42.5 e SPARR10, 73.5. Então, primeiro elemento e o último elemento. Lembrando, então, que aqui eu poderia botar 2.10, mas como eu só coloquei o último, já é default, o primeiro elemento é 1. Tá? Agora, se um elemento do array for acessado fora dos limites declarados, eu vou ter uma mensagem de erro. Então, por exemplo, eu tento carregar o valor 99.5 na posição 11. Não existe essa posição. Por quê? Porque eu declarei só até a posição 10. A extensão é de 10 elementos. Tentei acessar 11, eu vou ter uma mensagem de erro. Isso é um erro de tentei acessar fora do limite. Né? Então, isso é o que chama de bound error. Tá? Esse tipo de erro é difícil de encontrar. Na realidade, depende do seu compilador. Tá? No caso do FTN95, ele já é default, ele já vai dar mensagem de erro. Ele está falando que no caso do GFortran, aí você tem que ligar essa opção na hora de compilar de verificação de limite. Aí, durante a execução, ele vai acusar um erro. Então, depende da qualidade do seu compilador. Né? Existe o ABSoft, é um bom compilador, mas você tem que ligar na hora que você vai compilar o programa, você tem que ligar essa opção, senão ele não faz a verificação. Aí ele vai pegar uma posição de memória lá, um valor qualquer, de uma variável que está contígua na memória, e você não vai saber. Então, é uma coisa que pode provocar erro. Então, é importante que vocês verifiquem no seu compilador que você estiver utilizando, se ele tem ou não essa opção aí como default, senão tem que ligar. Em geral, todos os compiladores têm. Alguns já vêm sempre funcionando, outros você tem que ligar. Tá? Agora nós vamos ver um recurso que é muito útil, que é o do loop implícito. Tá? Então, é importante que, já que eu adiante para vocês, esse tipo de do loop implícito, ele só se aplica a arrays. Eu não posso utilizar na estrutura de controle geral de um programa, não posso utilizar. Ele só se utiliza para arrays. Tá? Então, o do loop implícito é uma forma especial de loop que pode ser executada em uma linha apenas. Tá? Ele é útil para acessar elementos de um array, e ele só é utilizado dessa forma. Então, por exemplo, assumindo que i é uma variável inteira que foi declarada, então eu posso usar um loop convencional, que é isso aqui, do i igual a 1 até 5, write, asterisco, vezes asterisco, nuns i, end do. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o índice i variar de 1 até 5 e vai imprimindo na tela. Como eu estou aqui num loop, eu vou passar pelo comando write 5 vezes. Então a gente já sabe, cada vez que ele encontra um read ou write, ele pula uma linha. Então o que vai acontecer? Os resultados vão ser apresentados no formato de uma coluna. Então no monitor vai aparecer primeiro elemento, o conteúdo do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto. Então em forma de coluna, vai pulando uma linha cada um. Eu posso obter o mesmo resultado de
quais valores serão apresentados na forma desse do loop implícito, como está aqui, ó. Write, asterisco, vírgula, asterisco, é como eu faço, ó. Entre parênteses, eu ponho o nome do array com o índice nums como está aqui, vírgula, i igual a 1 até 5. Então, ao invés de eu colocar do i igual a aqui, write, dessa forma, eu ponho write e entre parênteses eu ponho o nome do array, vírgula, e o variável que é o contador de 1 até 5. Qual é a diferença? Os resultados serão apresentados em linha. Então, ao invés de aparecer o elemento primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, vai aparecer primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, uma ao lado da outra. Tá? Então ele coloca aqui, eles vão apresentar os mesmos resultados, os valores sim, tá? Mas o que vai acontecer é que no primeiro caso aparece em coluna e o segundo aparece em linha. Por quê? Porque só tem uma instrução write. Então ele não muda de linha. Tá? Então ele vai escrever os 5 elementos. E isso é muito importante para a gente montar tabelas. Quando a gente estiver trabalhando com arrays de 2 dimensões, por exemplo, que a gente tem que trabalhar dados coluna e linha, então a utilização do do loop implícito é muito importante para que a gente consiga colocar os dados num formato de tabela. Tá? Então isso aqui nós vamos explorar bastante posteriormente. Então talvez vocês antecipadamente estivessem pensando aqui, mas professor, cada vez que eu tenho um write num do, eu pulo uma linha. Como é que eu faço para escrever os dados, por exemplo, de um array numa linha? É assim que a gente usa. Tá? Nós vamos ver aplicações posteriores em que a gente vai combinar esse tipo de do aqui com o do loop implícito para montar uma tabela. Isso nós vamos ver depois. Tá? Aqui um detalhe, eu posso usar também um passo, né? Por exemplo, eu poderia botar 15,2. Então eu ia imprimir de 2 em 2, exatamente como a definição de contagem de um do loop. Tá? Eu poderia fazer a mesma coisa aqui. Tá? Aqui, novamente, ele vai falar de inicialização de arrays. Então, um array pode ser inicializado quando for declarado. Cada elemento do array pode ser inicializado para um valor, mesmo valor para todos ou um valor diferente para cada um. Tá? Então, essa forma da declaração real dimension, por exemplo, 10 numbers igual a 1, que vai fazer? Vai inicializar cada um dos 10 elementos do array com o mesmo valor 1. E se eu quiser inicializar cada elemento para um valor diferente, eu tenho que especificar cada um desses valores, como a gente viu anteriormente aqui, que é uma forma só para arrays muito pequenos, aí eu posso utilizar. Caso contrário, então assim que eu posso inicializar valores diferentes. Agora, se eu quiser inicializar para valores iguais, algumas vezes é interessante, eu posso fazer dessa forma que está aqui, valores iguais. Agora, a declaração dessa forma, real dimension 5 numbers, entre parênteses, barra, e eu coloco os 5 valores entre barras, vai inicializar os 5 elementos do array, que aqui vai ser o índice 1, o índice 2, o índice 3, 4 e 5 sucessivamente. Tá? Aqui ele diz, ele pode utilizar o do loop implícito para inicializar o array dessa forma. Integer dimension 5, 2 pontos, 2 pontos, numbers igual. Aí ó, ele põe entre parênteses, barra, entre barras, aí bota entre parênteses i vírgula, i igual a 1 até 5. Isso é uma forma de utilização do loop implícito para a inicialização. Eu nunca utilizei dessa forma, mas está disponível. É porque, em geral, você vai trabalhar com loops, com arrays grandes, então não vale a pena você ficar inicializando cada elemento. Só, como eu já citei, se for arrays bem pequenos. Então vai inicializar os 5 elementos, e no caso aqui, ó, como eu botei i igual a 1 até 5, ele vai inicializar
com o próprio valor de i, o array tem que ser inteiro. Ok? Bom, agora nós vamos, logo depois ele dá um exemplo, né, de processamento de dados, que é interessante que vocês deem uma lida nesse exemplo aí. E vamos pular lá para o item 13.5, tá? 13.6, melhor dizendo. Que é para encerrar essa parte 1, que é para falar de arrays de cadeias de caracteres. Então, eu posso ter arrays com valores inteiros, valores reais, valores complexos, posso ter um array com valores lógicos e posso ter um array de cadeias de caracteres. Então, o array também pode conter ou caracteres ou cadeias de caracteres. A declaração e acesso aos elementos do array é exatamente igual aos arrays que carregam reais inteiros. No entanto, a única diferença é que eu tenho que declarar, né, o tamanho das cadeias de caracteres quando eu declaro o array. Como eu faço quando eu declaro uma variável que é um tipo caractere, eu tenho que dizer o tamanho. É exatamente a mesma coisa, é a única diferença. O que ele diz aqui é que, uma vez que a gente definiu esse tamanho, a gente não pode modificar mais. Tá? Então, por exemplo, ele quer declarar um array com o nome titles, está aqui, com 100 elementos. E cada elemento vai ser uma cadeia de caracteres com, no máximo, 40 caracteres. Então, ele bota o tipo, como é que é a declaração? Tipo, vírgula, dimension e o nome. Então, character 40, que é o tipo caractere, e eu tenho que botar o len, ou boto len igual a 40, ou direto 40, vírgula, dimension 100, dois pontos, titles. Tá? Da mesma forma que a gente acessa um elemento do array para carregar um valor, atribui um valor, aqui é a mesma forma. Eu posso acessar, por exemplo, o primeiro elemento desse array titles, então titles1 igual, e coloco essa cadeia de caracteres, tá, entre aspas, vai ser atribuído a esse elemento. Né? Então, a mensagem tem que conter 40 ou menos caracteres. Se eu colocar maior, ela vai ser truncada. Tá? Da mesma forma que os arrays com valores numéricos, os arrays de caracteres também podem ser declarados estática ou dinamicamente. Então, é análogo, não tem diferença em relação aos arrays com valores numéricos. Eu posso ter também arrays com valores lógicos e com complexos. Ok? Então, isso aqui encerra a parte 1, né, dessa aula 10. E a seguir a gente vai ver um exemplo na parte 2.